Boa noite a todos. Doutor Radamés. Chegamos para mais um avivamento espiritual e desta vez nós vamos estar realizando a nossa quaresma espiritual. E esta quaresma espiritual será realizada no período iniciando hoje, que é 22 do mês, e terminando no dia 2 do mês de abril. O horário será sempre às 20 horas, no horário das programações que nós temos comumente. Os grupos Dinamis Dicto e Nossa Senhora da Anunciação estarão presentes em todo esse evento. Como celebrar a quaresma espiritual? A celebração dessa quaresma espiritual é uma preparação para a Páscoa. Mas vamos entender esse significado. O que é a quaresma na Terra? Bom, na Terra é um período que antecede a Páscoa, iniciando na quarta-feira de cinza, que é hoje, dia 22, e terminando no dia 2 do mês de abril. Mas aí vocês me perguntariam, mas não é para terminar no dia 6 de abril? Para podermos entender, nós precisamos saber como celebrar a quaresma espiritual, que é a que iremos realizar. Então a resposta é: realizamos esta quaresma espiritual contando também os domingos, algo que não ocorre na quaresma terrena, por terem vocês, a humanidade, como um dia exclusivo para o Senhor. Porém, a espiritualidade, com todo respeito a quem pensa assim, não estamos aqui dizendo que eles estejam realizando de forma errônea, e sim que, como humano, vocês realizam a quaresma com religiosidade. E o mundo espiritual, com o que Deus nos propõe nas Sagradas Escrituras. Cada um tem sua maneira de louvar e adorar. O importante mesmo é o que se faz verdadeiramente, vindo de forma sincera e do coração. Todos os dias na terra é dia do Senhor e não apenas domingo. E isto é para todo o universo. Na forma comum e tradicional da quaresma terrena e da espiritual, existe a união na preparação daquele que crê que a quaresma é realizada através da oração, da penitência, da caridade e da abnegação. Recordamos a conclusão da obra de Cristo através da palavra de Deus, e não pelos eventos ligados à cruz e à dor, e aos momentos dolorosos pelos quais Cristo passou. Porventura, vocês como seres humanos, desejariam relembrar a dor pela qual vocês passaram ou viveram? Assim é o mesmo para a espiritualidade. O sofrimento não existe mais. Porventura, vocês gostariam realmente de relembrar momentos dolorosos da vida de vocês? Porque relembrar isto para vocês seria um trauma. Então, a quaresma terrena, ela culmina na Páscoa, na celebração da ressurreição de Jesus Cristo. A quaresma espiritual, ela segue a história vivenciada por um Cristo vitorioso. Nesta quaresma espiritual, terão a oportunidade de renovar a espiritualidade ou dar continuidade a essa renovação. São 40 dias em que se é convidado a um tempo de penitências. E o que é a penitência?
A penitência é a sua expressão de amor a Deus, uma demonstração de arrependimento pelos pecados cometidos e as falhas que necessitam serem corrigidas. Mas como nos penitenciamos? Por meio do jejum, da oração e da caridade. Por quê? Jesus jejuou e rezou ao longo de 40 dias no deserto para enfrentar as tentações. Cada um de vocês, no tempo da Quaresma, é convidado a dedicar-se à espiritualidade de vocês, a fim de que possam vencer a tentação do pecado, fortalecidos pelo jejum e pela oração, ampliando o exercício da caridade e realizando a meditação da Palavra de Deus, que podem auxiliar a experimentar a plenitude do tempo da Quaresma, recebendo assim as graças e benefícios que Deus vos concede. O jejum precisa ser realizado se for uma boa opção para você. Essa penitência, ela pode ser feita de acordo com as condições de cada um, tanto física quanto espiritual. Separe um tempo para uma autoavaliação e reflexão. É tempo de refletir na misericórdia de Deus e no seu entendimento da fé. Tenha momentos durante esse tempo para pensar sobre como você recebe a palavra de Deus e a mensagem de Cristo no seu Evangelho. Decida fazer algo. Enquanto muitas pessoas escolhem abrir mão de algo prejudicial na Quaresma, você pode usar esse tempo para se esforçar com bons hábitos. Você pode sacrificar certo costume, adotar algo novo, fortalecer hábitos bons, mas isto é uma coisa a vencer, porque isto não é algo que você vai fazer somente no tempo da Quaresma. É preciso dar continuidade. O importante é que suas ações na Quaresma o auxiliem a se aproximar mais da fé e da virtude. A Quaresma espiritual não é um tempo para excessos, é um tempo para reservar e se preparar para o crescimento. Um calendário quaresmal. Faça um calendário que ajude você a ver os dias passando. E assim, nesses dias que se passam, você vê seu crescimento e sua evolução, até chegar mais perto da ressurreição de Jesus. A Quaresma espiritual também dura 40 dias. E o diferencial da terrena é a inclusão dos domingos. E no domingo de Ramos? No domingo de Ramos, queime uma palha. Mas antes, o que você vai fazer? Você vai pegar uma palha para simbolicamente representar esse começo da Quaresma. Palavras da espiritualidade. Que o Espírito Santo conduza todos vocês ao mergulho na Palavra de Deus nesta Quaresma espiritual. E que os vossos espíritos sejam inflamados pela confiança na misericórdia de Deus. Que haja leitura, meditação, oração, contemplação, jejum e caridade. Que vos sejam dado a graça de uma santa Quaresma. Mas saibam, não existe o adquirir da virtude sem passar pela experiência da tentação, e nenhuma fé que se consolide sem que passe por provações. Não existe nenhum combate se não houver com quem combater, e nenhuma vitória sem que tenhamos o firme propósito e compromisso com as leis divinas. É preciso um severo exame de si mesmo, o afastar da discórdia, do orgulho, da soberba, da inveja, da vingança, da injúria, de toda erva daninha. Porque quando os germes que maculam são retirados, acontece a cura e surgem as sementes da virtudes. Aqueles que buscam a perfeição são amparados por Deus, e chegará a Páscoa distante dessas máculas e assumindo a pureza da verdade. A Quaresma vos prepara para celebrarem o mistério pascual, através do qual Jesus Cristo salva o ser humano do pecado e da morte eterna, transformando a morte do corpo
em passagem para a verdadeira vida. A caridade, a oração e o jejum são pontos fundamentais para a conversão. E vamos agora aos 3 dias de cinza, quarta, quinta e sexta. Vocês só chamam a quarta-feira de cinza, mas nós temos os 3 dias de cinza, que é justamente o que eu falei agora, a quarta, a quinta e a sexta. E hoje nós estamos na quarta-feira de cinza e vamos refletir na mesma. E o tema para que nós possamos refletir essa quaresma espiritual desta quarta-feira de cinza és pó e em pós há de te tornar. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. O que podemos entender por isto? Tu és pó e voltarás ao pó. Se o homem perseverasse na inocência, teria sido preservado da decadência e da morte, e seria imortal e incorruptível. Qual a reflexão de tudo isso? A nudez dos seres humanos, ela não está apenas em vossos corpos, mas em vossas almas. Felizes aquele que por verdadeiro arrependimento se envergonham diante de Deus e através do sangue de Jesus se arrependem e se transformam e moralmente crescem em evolução. Porque a culpa e o medo, eles são inseparáveis no ser humano. E é preciso dissolver essa culpa e esse medo. E isso só acontece através da transformação. Suor do rosto. O suor do rosto significa o começo do trabalho do homem para lembrá-lo de seu pecado e suas consequências. E isto está na forma simbólica da apresentação de Adão e Eva. A maneira como Deus colocou esse entendimento, a maneira como Deus colocou a forma de que o ser humano pudesse entender, na verdade, o que está em sua alma. Tu és pó e voltarás ao pó. Deus tornou mortais os seres humanos em virtude do pecado, passando a viver sob as influências hostis do mundo, passando a peregrinar em meio à ação da atmosfera do orbe terrestre, predestinado até que possam retornar a Deus, tendo um corpo temporário e sendo decomposto e reduzido à poeira primitiva através da morte. A partir disso, o homem que era imortal, se nunca tivesse transgredido a lei e sido desobediente ao Criador, não teria, na verdade, se tornado mortal, porque foi a partir daí que este homem se tornou verdadeiramente um pecador e passou a ter um corpo temporário. As cinzas nos levam ao arrependimento dos pecados e nos faz lembrar que não podemos nos apegar a esta vida, achando que a felicidade plena possa ser construída na terra. Não. Porque o orbe terrestre ainda jaz sobre a influência do pecado do homem. É mera ilusão achar que a felicidade plena possa estar na terra. Por isso, a cada dia é necessário renovação. No orbe terrestre, na terra, tudo é precário, nada é duradouro e tudo deve ser repetido todos os dias. A própria manutenção da vida
depende do bater interminável do coração e do respirar contínuo dos pulmões. Todo o organismo repete sem cessar suas operações para a vida se manter. Tudo é transitório e nada é eterno na Terra. O ser se tornará um dia adulto, depois idoso. A flor que se abre, ela murcha. O dia que nasce logo se esvai. E assim tudo passa. Tudo é transitório. Sois passageiros temporários da Terra. Disso não há como ser diferente. A marca da vida é a renovação. Porque tudo que nasce, tudo que cresce, vive, amadurece e morre. A razão dessa realidade, ela é transitória. E a lição, ela é cotidiana. O Senhor nos diz que esta vida é apenas uma passagem, um aperfeiçoamento em busca de uma vida duradoura, eterna e perene. Difícil para o ser humano aceitar isto. Mas Deus nos diz: não se prendam a esta vida transitória. Preparem-se para aquela que é eterna, quando tudo será duradouro e nada precisará ser renovado no dia a dia. Ainda assim, mesmo com essa lição permanente que Deus nos dá, muitos de nós somos levados a viver como aquele homem rico da parábola narrada por Jesus. Ele abarrotou seus celeiros de víveres e disse à sua alma: descansa, come, bebe e regala-te. Isso está nas Sagradas Escrituras em Lucas capítulo 12, versículo 19. Ao que o Senhor lhes disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. Lucas capítulo 12, versículo 20. Deus nos diz a cada momento que não morre é aquilo de bom que fazemos para nós mesmos e também para o nosso próximo. Os talentos multiplicados no dia a dia, a perfeição da alma buscada na longa caminhada de uma vida de meditação, de oração, de piedade. Essas são as coisas que não passam, que o vento do tempo não leva e que finalmente vão abrir as portas da vida eterna e definitiva, quando Deus será tudo em todos. Vamos recomeçar? Com a chance de tentar de novo, de uma forma diferente e vencer. Abracemos a oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Recomeçar sem os mesmos erros e sem o peso de uma frustração e medo de que não vai dar certo. Mas é preciso tentar, é preciso se esforçar, é preciso ter boa vontade. Oração do recomeço. Ó Senhor Deus, ó Senhor meu Deus, me ajude a não fechar as portas para a boa nova. Essa boa nova que quer entrar em minha vida. Que eu tenha fé, que eu tenha esperança, que eu tenha confiança de que existe um caminho novo a seguir, à minha espera, que só depende de mim mesmo ou de mim mesma. Começar a caminhar. Eu quero cada vez mais buscar as verdades divinas, ouvir a voz do meu coração para estar com Deus e Jesus. Guia meus passos, mostra-me caminhos a seguir. Quero deixar para trás meus fardos, minhas culpas e caminhar de forma leve e livre pelo orbe terrestre em minha jornada. Agradecido e agradecida, amando o máximo que me for possível, sendo puro de alma e coração. Que eu possa me livrar do apego, do medo, do arrependimento e da tristeza. E que ao terminar esta quaresma espiritual, eu esteja livre, puro com Deus, por Deus e em Deus. Amém. Dr. Radamés e equipe.